Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. O passado está na frente, pois podemos vê-lo. O futuro está atrás, que fazemos a partir do presente, que é mutável. Tive aqui a oportunidade de ver um grande amigo. Né? Quando eu estava na Clínica Raiz, em 1989, 90, ali em Brotas, descendo a ladeirinha, do lado direito, eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo, que já era um dos grandes estudiosos da área, digamos assim. Naquela época não se usava o nome humorístico, era alternativo. Né? Ele, juntamente com o Manuel Joaquim Pacheco, era jovem, trabalhava com shiatsu, né? Mas já trabalhava com rádio, aquela coisa toda. E Eduardo me levou-me. Na verdade, eu era um mero auxiliar de Manuel Joaquim Pacheco. Levou. Um aprendiz, né? Um aprendiz como todos nós. Todos nós éramos na época. E aí Eduardo vem aqui com a grata surpresa de que, e eu revelo depois de 20 e tantos anos, né? Até uns 3 meses atrás eu estava até fazendo meu currículo para a universidade, e aí vi lá o atestado. Ele levou-nos para... E naquela época o negócio do outro mundo, né? Levar negócio de anti-estresse, florais de bar. Era novidade. Era novidade, certo? E aqui ele está aqui para nos falar sobre conhecimento oriental, veja a psicologia analítica. Eduardo, vamos iniciar falando dessa caminhada sua. Porque quando eu lhe conheci, você já tinha uma longa... Já tinha começado. Nos fale dela aí, por favor. Veja bem, eu nasci... Meus pais eram da Igreja Católica, né? E a igreja ficava em frente à nossa casa. Então eu frequentava sempre a igreja, mas nunca aqueles ensinamentos entravam na minha cabeça. Eu sempre tive dificuldade em entender uma coisa que não me parecesse lógica. Tinha essa dificuldade, né? Durante a infância e durante a juventude também. Um dia... assisti uma palestra no Brahma Kumaris, é uma instituição de origem indiana. Tu lembra o ano, Eduardo? Só para eu ter uma ideia aqui. Lembro, 93. 93. 93. 93, exatamente. E de repente, a palestra que eu estava assistindo, tive uma percepção fantástica, né, da essência de Deus. Mas né? Você já tinha passado... Esse tempo você já estava fazendo os estudos alternativos. Procurando. Eu já te conhecia. Já, procurando. Né? Em 93, estava na busca. Eu fiz assim um apanhado, porque nós estamos em 2015. As pessoas que estão aí não sabem que em 93 aqui nós éramos selvagens. Né? Brahma Kumaris era outra coisa do outro mundo. É verdade. Não é isso? Exatamente. O máximo que o pessoal conhecia era o Bhakti Yoga do Hare Krishna. E olha lá, era muito criticado. Era uma coisa muito nova. É verdade. Pois não, continue. Pois bem, então aquilo me causou um impacto muito forte, né? Porque eu vi a lógica na explicação da criação do mundo, do ser humano, né? Eu entendi que havia uma lógica diferente do que passava as tradições orientais ou as tradições judaico-cristãs, né? Que eu não conseguia entender. A Torá, a Talmud, também, né? A Bíblia, né? E a católica principalmente, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, aquilo não conseguia entrar na minha cabeça. Grande, aquele negócio de Abel matou
Caim, que era 25% da população, né? Porque Imagina. 100% era Eva, Adão, Caim, Abel. Matou 20%. Foi o maior genocida, foi pior do que Hitler. E aí, de repente, apareceu com filhos. Imagina. E aí tem alguns estudos que dizem que antes de ter Eva, teve Lilith. Tem muitos estudos. Sim, Muita pois coisa. não, continue. Então, a partir daí, eu comecei a ler mais sobre Raja Yoga, budismo e tal, né? E estive na Índia, aprendi meditação. Que ano foi? Na Índia, 93. 93. Exatamente, a convite da Brahma Coisa Kumaris. foi um negócio bem... 22 anos atrás, eu estou tomando para ter um contexto histórico. Perfeito. Hoje nós temos facilidade. Naquela época não tinha internet. Tinha nada. Então, aprendi meditação, foi uma das coisas mais bonitas que já me aconteceu na vida. E por onde eu passei, as empresas, até no Estado, né, eu disseminei a meditação. Você já está aposentado, né? Já. Eu disseminei a meditação. Eu me lembro que você trabalhava no Polo, naquela época, era administrador. É verdade. Trabalho. Essa foi a minha. E a sua, digamos assim, entre parênteses, cachaça, eram os estudos de estresse, estudo de alimentação. Exatamente. Você tem uma memória. Você me levou lá, eu fiz o trabalho em 1990. Foi em março de 1990. Incrível. Eu só errei porque eu tinha pensado que era no Polo, foi no CIA. Eu fui lá com o Pacheco. Eu, Pacheco, Rosana. Isso, exatamente. Fizemos um trabalho. Belo trabalho. Obrigado. Belo trabalho. Uma belíssima certificação sua. Que foi um dos primeiros meu, era novo. Eu tinha vídeo sobre isso, mostrando você, Pacheco, trabalhando lá. Né, Rosana, que era esposa de Pacheco na época. Uma empresa metalmecânica. Setúbal, aquele pessoal todo. Pois é. Raízes, na época. Então, desde aquela empresa, eu implantei meditação lá. A empresa deu um salto fantástico. Foi a primeira ISO 9000 do norte e nordeste do Brasil. Entendeu? Uma empresa, você se lembra, de pequena para média, não é? Não era empresa de polo. Eu não tinha esse conhecimento como hoje. Porque eu não tinha essa visão, eu era menino ainda. Eu tenho 51 anos. Eu tinha 20 e poucos anos. Em 90 eu tinha 26 anos. Foi em 90 que exatamente eu entrei na Universidade Federal para trabalhar com curso de Tai Chi, Yoga, mas naquela época eu era ainda... Né? Era, novo. E você era muito novo. Você, Pacheco deve estar com 60, mais ou menos. Nessa faixa. Pacheco, que é uma figura fantástica. Eu gosto muito, ele me ensinou muito. Eu também aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Manuel Joaquim Pacheco, tem que trazê-lo aqui, porque ele falava, é isso, como é que ele falava? É isso. Ele tinha um termo assim, ele batia assim, rapaz, você é muito novo, você é muito novo. Sim, Eduardo, aí você entrou nas empresas levando essa visão de meditação. E ensinando, praticando a meditação, né? Tanto que porque eu fui para a Índia, o coordenador no Brasil da Brahma Kumaris. Você foi pela Brahma Kumaris. Exatamente, esteve aqui na Bahia e saiu na Veja essa história, e ele foi na fábrica conferir. E quando ele viu os operários meditando, ele disse, rapaz, o que você está fazendo aqui na Bahia, nem na Índia a gente conseguiu ainda, que é implantar a meditação dentro de uma indústria. Na China, no Japão, é muito difícil, não existe. É muito difícil. Então eu fui para a Índia e fiz uma palestra lá, mostrei o projeto, né? E de lá para cá eu vi. Fui em Nova Delhi, no interior também. Mas foi no interior, né? Foi Jaipur, que é uma cidade indiana. É para poder ter uma ideia, porque nosso programa, ele pega 151 países. Tá. Hoje mesmo me ligou uma pessoa de Israel, que está no Rio de Janeiro, Dr. Roberto Cohen, né? Que é uma embaixada de trabalhos sociais ligada à ONU, que é a sede de Israel, que eu faço parte, ele é o presidente. Aí ele estava me dizendo que gostou muito das entrevistas. Então é bom, porque as pessoas que estão lá ouvindo em cento e tantos países, para ele ter uma ideia do que é Bahia, né? Onde a gente que está, é Índia, e a diferença. Se comunicando com o mundo. Por isso que eu lhe perguntei assim, que ano? Porque hoje você é Índia e fazer um trabalho de meditação e mostrar um trabalho já é difícil, quanto mais naquela época, né? Exatamente. Pois não, exatamente. É por isso que saiu na Veja, saiu na Exame, despertou a atenção, operários numa fábrica meditando. Mas os resultados sempre foram muito positivos, né? Então, eu comecei a estruturar uma palestra para transmitir esses conhecimentos ao meu próximo, entendeu? E cheguei a fechar esse conteúdo, experimentar em alguns lugares, mas a crença somente tinha algumas restrições aqui e ali,
entendeu? Entendi. E aí eu parei um pouco, até que há 3 anos entrei no Instituto Jungiano da Bahia, para Lá estudar com Jung. Peixinho, né? Com Peixinho. Figura perto lá de fantástico. Batoshi. Sou né? vice-presidente do Centro Cultural Brasil-China ali com beleza. Batoshi. Ali eu Certo. adoro o trabalho dele. Quando Muito eu vi bom. aqui, eu dei uma Muito olhada bom. aqui. Ele realmente é uma pessoa que merece. Fantástico. Estava aqui entrevistando José Val Carneiro, me falou até que era presidente da Federação Espírita. Exatamente. E Há muitos anos. Peixinho é um cara que tem 2 características: gênio e genial. Porque ele é, além de muito inteligente, ele é um líder. Sem dúvida. Porque a inteligência, Inclusive em quando é comunidade, ele tem liderança na comunidade. Ele é doutor em medicina, psicólogo, filósofo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 1984, quando ele, com a Faculdade de Biopsíquicas do Paraná, o Licea, já falecido, teve um congresso aqui, e ele estava lá e o José Val Carneiro me apresentou. Tá bom. Entendeu? A pessoa, um dócil, assim, Fantástico. é um fantástico. É um grande intelectual, uma das grandes figuras Né? não da Bahia, do Brasil, em termos de espiritualidade. Muito bem. Sim, aí você está adentrando Então, lá. veja bem, quando eu entrei no estudo de psicologia, que comecei a estudar Jung, eu disse, caramba, está aqui o respaldo científico que eu precisava para a espiritualidade. Psicologia analítica, né? Psicologia analítica de Jung, né? Então comecei a estruturar esse trabalho, essa palestra, e uma conversa aqui com o Márcio, ele disse, olha rapaz, é muito interessante seu trabalho, né? Eu vou conversar com o pessoal, com o Zé Augusto, para ver se recebe você para uma entrevista e tal. E a partir daí a gente abre esse espaço para você trabalhar, né? Então, hoje eu estou muito contente em poder repassar esse trabalho, porque o questionamento que vier do lado da religião, eu entro com a ciência, com a psicologia analítica, né? Porque é incrível os pontos de encontro, né, entre essas 2 abordagens sobre a origem do ser, né, sobre quem nós somos, de onde viemos. Impressionante. Uma coisa interessante que Jung, em um dos seus livros, que o Jung é o pai da psicologia transpessoal. Né? Ele faz uma mudança. Maslow é considerado a visão da Abraham Maslow do humanismo, mas na verdade a coisa abriu mesmo com Jung. Jung foi discípulo de Freud até 1913. Em 1913 ele se afastou. Isso. Né? E ele começou passou a Primeira Guerra Mundial, aquele período ali, meditando, escrevendo. Exatamente. Mas quando ele escreveu O Homem e Seus Símbolos, você deve ter lido, né? Na escola. Ele fala no prefácio uma coisa interessante. Ele dizia que tinha vergonha de falar da visão espiritual dele, porque o momento, o status quo da sociedade era diferente. Pós Segunda Guerra Mundial, o homem começou a se aproximar da visão espiritual. Sim. E ele estava no auge. Foi um momento boom dele, porque Freud morreu em 39. Sim. Né? E ele começou a dar um arcabouço, e na verdade Jung adentra no tarô, adentra no taoísmo, adentra no Titim. É um dos maiores pesquisadores que eu já vi na minha vida. Ele realmente, porque ele era, como eu digo, o gênio genial. Eu vou dizer por quê. O gênio é aquela pessoa que é melhor você ficar calado e as pessoas pensarem que você é um tolo do que se abrir a boca as pessoas terem certeza que você o é. Normalmente o gênio é muito inteligente, mas ele não consegue levar avante nada. O genial não, o genial está no mercado de trabalho. Entendi. Por isso que eu citei o Peixinho como, né, porque é aquele cara que critica de tudo tal, e não tem uma linha de fundamentação, ele é um problema. E no caso de Jung, não. Jung foi genial. Ele, Freud, o próprio Reich, o Maslow, muito bem o Erich Fromm, que também tem uma visão humanista e acoplou-se com a visão baseado nos princípios dele. Erich Fromm nasceu em 1900 e morreu em 1980 e pegou os fundamentos dele e levou para a psicanálise humanista com o Suzuki. Isso, aquele oriental. Até oriental. Então, Jung foi uma das primeiras pessoas que teve coragem, né, como psicólogo, porque antes você tinha Nietzsche, Schopenhauer, mas era uma coisa mais dentro da filosofia, né? Certo. Era uma coisa pesada. Jung não, Jung escreveu, não é fácil, porque Jung é um anjo, uma leitura difícil. Muito. Mas é uma coisa que abriu perspectivas. Verdade.
O que é o trabalho do conhecimento oriental versus a psicologia analítica? Na verdade, é o encontro do sagrado com a ciência, né? Exatamente. É, digamos assim, trazer Castaneda para dentro da. Não para dentro da antropologia, trazer Castaneda para dentro da ciência. E você, parabéns, você procurou um autor fácil de trabalhar. É verdade. E que não tem choque de egrégora, choques fortes com as religiões. É verdade. E como é que você está desenvolvendo esse trabalho? Você está iniciando? Eu estou iniciando essa primeira, digamos, a primeira etapa, né? Esse primeiro contato e tal, para abrir e sentir, Claro. né? Onde eu posso aumentar, diminuir, ajustar. Mas eu chego a fazer um paralelo, né, entre diversos pontos, né, convergentes de um e de outro. Por exemplo, isso me chamou muita atenção. Jung tem um tema que ele desenvolveu, o processo de individuação, né? Que é a busca do homem já numa elevação espiritual, né? Até. Olha, existe um texto zen budista chamado O Caminho do Touro, que é exatamente similar. Conte aí, eu Impressionante. conheço. Mas é bom que você conheça, porque é um negócio, principalmente que eu sou zen budista. Eu conheço. É incrível. Né? Eu queria mostrar outros pontos que me chamaram a atenção e depois, se e você achei puder, fantástico. dar uma abordagem. Viu? Certo. Mas veja, a questão do inconsciente, né? Na filosofia oriental, na tradição oriental, nós temos o karma, né? Que você pode subdividir em karma da vida atual e karma de vidas passadas. Não é isso? E na psicologia analítica, você tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Foi interessantíssimo essa São abordagem muito sua, Eduardo. próximos um do outro. Impressionante. Né? Então tem coisas, por exemplo, a criação do ser. Né? Eu apresento na palestra um trecho pequeno de um vídeo fantástico, que é O Olho de Horus. Né? Interessantíssimo. Vale a pena você conhecer esse vídeo. É só entrar no Google, O Olho de Horus. Né? Sim. Então, é da antiga tradição egípcia, pré-faraônica, né? Da criação do mundo. Claro. Então eles dizem que Deus criou o ser, né? O fez incorporar. O olho de Horus, né? Hein? Olho de Horus. O olho de Horus. Tem no Google. No Google, vou procurar para ver. Veja bem, Deus criou o ser, o fez incorporar, né, na matéria, né, para adquirir conhecimento e voltar depois como avatar ao paraíso. Poxa, interessantíssimo. Né? Muito interessante. Agora me diga uma coisa, Eduardo. Você está falando coisas assim fantásticas. Aí eu vou explorar. Então você trabalha em cima do Bhagavad Gita, Mahabharata, e trabalha também na visão egípcia, né? Porque também. são pré-judaica, pré-católicas e pré-islâmicas. As realidades são, digamos assim, religiões primitivas. Primitivas, exatamente. Muitas delas anímicas, que têm relação com o sol, com exatamente. a coisa toda. Então eu escolhi a tradição egípcia, né? Porque ficou mais fácil para mim traçar um diagrama, né, mostrando essa caminhada do ser ao redor das existências e a voltar ao paraíso. Como também na psicologia... Como a roda de Sansara. Exatamente, exatamente. E também na psicologia analítica, entendeu? Ele serviu para fins didáticos. O paraíso, né, nesse caso da psicologia analítica, né, seria, metaforicamente, o ventre da mãe. Entendi. Não é? Então a criança nasce, vai adquirindo conhecimento, né, ao longo do tempo e tende a se tornar um sábio. Né? A diferença é que Jung não completa o ciclo, porque aí vem o processo de reencarnação. E do avatar, não é isso? Porque aí entra o processo de reencarnação. Entendi. Né, na tradição egípcia. E Jung para ali. Né? Eu acho que na época ele deve ter parado ali para poder não chocar, né? Não podia. Eu tenho certeza que ele tinha conhecimento. Por exemplo, o Reich mas ele levou mais de 50 anos para que fosse aberto os seus conhecimentos. Exatamente. E olha, Reich chocou os Estados Unidos com a máquina para comunicar-se com Deus. É verdade. Imagine Jung. Jung chocou muita gente.
né? Porque na verdade Jung foi uma dos primeiros pessoas que deu um primeiro passo dentro de uma visão de religiosidade múltipla. Exatamente. Porque você tinha a ligação da psicologia com a religião. Freud falava isso, apesar dele ter uma visão ateísta e ser judeu, Mas reconhecia. mas ele não deu uma visão filosófica e de espiritualidade. Inclusive ele relegou Certo. essa coisa, né? Ficou fora. Ficou fora. Ele usava os exemplos judeus, né, da Torá, né, exatamente para poder dar um arcabouço teórico para ele ter uma linha. Mas ele não foi como Jung. Jung pesquisou, Jung defendeu, Jung criou uma teoria em cima disso. Incrível. Ele Foi realmente... talvez um dos poucos cientistas místicos, né? É verdade. Porque- Ele abriu a porta, né? Abriu a porta. Porque Capra mesmo o cita. Hoje ele é bastante citado, o próprio Domênico de Masi, que está aí também o cita, né? Porque deu uma abordagem, não ficou aquela coisa restrita, né? Da psicologia meramente, como a administração. Da mesma forma que a administração saiu de Taylor e Fayol e deu um salto quântico com Maslow e Peter Drucker, né? Verdade. A mesma coisa a psicologia, a partir do século de 1913, quando o Jung separa-se de Freud, ele começa a botar as teorias dele para fora, deu um corte assim, epistemológico muito grande. Fantástico, né? E abriu a cabeça daquela gente. Agora nos toda, conte aí, que os nossos telespectadores, o conto Zen. Tá. Mas veja bem, ainda na comparação, né? A psicologia analítica, Jung, ele partindo dessa jornada, né? Chega a um ponto que ele chama de metanoia, né? Que é quando o homem já consegue ter sua vida mais ou menos resolvida e começa a pensar na espiritualidade. Claro. Né? É a quinta de Maslow, que é o autoconhecimento. Isso. Então, nessa caminhada, o inconsciente, né, vai se ajustando com o consciente, né, e o homem vai podendo se elevar espiritualmente. Né? Pois bem, o caminho do touro, né, parte também desse momento da metanoia, embora eles não tratam dessa forma. Né? Eu sei. O homem, né, depois de resolvido seus problemas mundanos e tal, percebe que além disso há alguma coisa, né, no ar que ele não conhece e não sabe, mas ele sente que existe. Claro. E sai em busca disso. É chamado o caminho do touro, porque ele parte, né, para esse encontro com o self, com o touro, que é o self, né? Claro. Ele parte. Então, no primeiro momento, ele vê apenas o rabo do touro. E aí desperta nele, puxa, existe mesmo. E começa a caminhar. De repente ele vê já a metade do touro. E aí se entusiasma, né, e vai aos troncos e barrancos. E no fim ele vê o touro selvagem correndo, que é o self. Né? Ele consegue laçar o touro, né, e depois de muita dificuldade ele monta no touro e depois volta para casa com a flauta tocando, né, sem problemas. Ele domou o touro. Então logo depois a junção dele com o touro, os dois desaparecem e já aparece ele como avatar para dar continuidade à sua caminhada. Então é um conto muito interessante. É uma metáfora linda. E tem tudo a ver com o processo de individuação de Jung. Né? Então, eu traço esses paralelos, né? Mostro os pontos de ligação, né? E no fim eu mostro que há uma ponte entre essas duas abordagens, que é a expansão da consciência através da meditação. Eduardo aqui, eu estou conversando com ele, está dando uma aula aqui e irá fazer uma palestra que eu estarei presente com o Portal Jorge Guedes, como sempre, a Anita Guedes, que é espiritualista, e meu amigo e irmão de outras vidas, Jorge Guedes, também se fará presente para gravar essa excelente palestra. Obrigado, José Augusto. Principalmente porque Eduardo, quem bate, esquece. Quem apanha nunca esquece. Ele me ajudou muito
Foi igual a Joseval Carneiro. Quando o Joseval Carneiro sentou aqui, eu lembrei de 1982. Então, boa memória, certo? E ele aproveitou, falou-nos aqui, Eduardo, falou da metanoia, que é um modelo de mudança mental e abordagem, a visão geral do todo. Abraham Maslow, que é o pai do humanismo, pós Segunda Guerra Mundial, ele diz que nas necessidades humanas, primeiramente, o homem o que é que precisa? O homem precisa da parte fisiológica, depois segurança, depois social, depois estima, e aí ele vai para a autorrealização. Também me fez lembrar a abordagem da evolução do homem pelos seus passos, né? O próprio Saulo Kierkegaard, que falava, primeiro o homem se preocupa com a estética, somos jovens, né? Depois o homem se preocupa até com a ética, porque a sociedade o obriga a seguir essa ética. E por final, o homem se acopla à espiritualidade, né? É como diziam os gregos, primo vivere de inde filosofare. Agora, Eduardo, fale nessa maravilhosa palestra, não se preocupe em e-mail e telefone, principalmente porque vai ser aqui na livraria Terceiro Milênio, que tem duas figuras assim fantásticas, amigos de somente há 25 anos, que é o Márcio e a Jussara, figura assim maravilhosas. Verdade. E aí ele já está colocando aqui o telefone e o e-mail. Nos fale quando é que realizar-se-á esta primeira palestra. E como é que as pessoas podem manter contato para adquirir, até mesmo por osmose, dessa sapiência aí, e dessa vivência, né? Estudos da vivência. E sapiência junto também, porque ninguém é sábio novo. A pessoa só é sábio com a idade avançada. Por isso o homem vem, né? Que você nos deu uma aula sobre isso aí, na roda de Sansara, né? Isso. Só que nós temos que evoluir mais nada, seguir o Dharma, para poder sempre evoluir. Mas o plano divino não permite, né? É uma graças caminhada a Deus. Sempre para frente. Deus, ele é muito bom em tudo, inclusive conduzindo-nos para essa verdade. A gente tem aí no meio o livre-arbítrio, que a gente avança ou recua, mas sempre dentro dos limites. Né? Fale-nos aí dessa palestra, que nosso horário já está esgotando. Bem, a palestra, como a gente conversou aqui, né, ela trata do primeiro momento, que é do momento espiritual, né, sob enfoque da tradição oriental. Então eu começo com um pequeno trecho do vídeo O Olho de Horus, que mostra exatamente essa descida do ser, né, incorporado, e através de várias vidas, né, volta ao paraíso. Essa é a palestra. Então, nessa caminhada, há muitos eventos que a gente vai analisar. Por exemplo, a formação do karma, a influência do karma na vida cotidiana nossa, né? O caminho do touro, vou mostrar isso mais especificamente, né? E vamos tirar conclusões sobre esse conhecimento. Por exemplo, que o homem é um ser divino, eterno e imortal. Esse é o plano de Deus, né? E a gente tem que ter confiança nisso, acreditar nisso, né? Segundo, também muito importante, em que momento nós estamos dessa caminhada? Porque as pessoas, os homens são iguais espiritualmente, mas são diferentes de acordo com o momento que cada um está vivendo nessa caminhada, né? Então, isso nós vamos mostrar também nessa palestra de uma forma muito interessante. E encerramos a palestra com um vídeo, né, do Coldplay, tocado por um violonista, com a mensagem de fé e de esperança impressionante. Maravilhoso. Uma boa, para quem quer adentrar em si mesmo, esta é uma grande oportunidade. A meditação de Anai em sânscrito, né? Zen, Zen em japonês, Sun em coreano e Shen ou Shan em chinês, é exatamente a aproximação de si mesmo, consigo mesmo e com a unidade do cosmos. Né? E, além disso, é uma coisa que fará com que nós venhamos a refletir o que somos e o que poderemos ser, não somente nessas vidas, como em outras vidas. Todos aqueles que estiverem interessados, venham
Porque o conhecimento oriental, dentro da psicologia analítica, o encontro sagrado com a ciência, ministrado por Eduardo Oliveira Santos, irá representar uma grande evolução para todos nós. Muito obrigado. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Durante a juventude também. Um dia, assisti uma palestra no Brahma Kumaris, é uma instituição de origem indiana. Tu lembra o ano, Eduardo? Só para eu ter uma ideia aqui. Lembro, 93. 93. 93. 93, exatamente. E de repente, a palestra que eu estava assistindo, tive uma percepção fantástica, né, da essência de Deus. Mas né? você já tinha passado esse tempo, você já estava fazendo os estudos alternativos. Procurando. Eu já te conhecia. Já, procurando. Né? Em 93, estava na busca. Eu fiz assim um apanhado, porque nós estamos em 2015. As pessoas que estão aí não sabem que em 93 aqui nós éramos selvagens. Né? Brahma Kumaris era outra coisa do outro mundo. É verdade. Não é isso? Exatamente. O máximo que o pessoal conhecia era o Bhakti Yoga do Hare Krishna. E olha lá, e era muito criticado. Era uma coisa muito nova. É verdade. O passado está na frente, pois podemos vê-lo. O futuro está atrás, que fazemos a partir do presente, que é mutável. Tive aqui a oportunidade de ver um grande amigo. Né? Quando eu estava na Clínica Raiz, em 19... FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Naquela época, um negócio do outro mundo, né? Você levar negócio de anti-estresse, florais de bar. Era novidade. Era novidade, certo? E aqui ele está aqui para nos falar sobre conhecimento oriental, veja a psicologia analítica. Eduardo, vamos iniciar falando dessa caminhada sua. Porque quando eu lhe conheci, você já tinha uma longa... Já tinha começado. Nos fale dela aí, por favor. Veja bem, eu nasci... Meus pais eram da Igreja Católica, né? E a igreja ficava em frente à nossa casa. Então eu frequentava sempre a igreja, mas nunca aqueles ensinamentos entravam na minha cabeça. Eu sempre tive dificuldade em entender uma coisa que não me parecesse lógica. Tinha essa dificuldade, né? Durante a infância e durante... 1989, 90, ali em Brotas, descendo a ladeirinha, do lado direito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo, que já é um dos grandes estudiosos
da área, digamos assim, naquela época não se usava o nome holístico, era alternativo. Né? Ele, juntamente com o Manuel Joaquim Pacheco, era jovem, trabalhava com shiatsu, né? Mas já trabalhava com rádio, aquela coisa toda. E Eduardo me levou-me. Na verdade, eu era um mero auxiliar de Manuel Joaquim Pacheco. Levou. Um aprendiz, né? Um aprendiz como todos nós. Todos nós éramos na época. E aí Eduardo vem aqui com a grata surpresa de que, e eu revelo, depois de 20 e tantos anos, né? Até uns 3 meses atrás, eu estava até fazer meu currículo para a universidade, e aí vi lá o atestado que ele levou-nos para...